O nosso canal ele tem tido um diferencial. Qual é o nosso diferencial? A gente consegue trazer coisa aqui dos Estados Unidos que as pessoas nunca viram. Por exemplo, eu fui o primeiro a traduzir aquele vídeo do Mark Zuckerberg. Você escutou aquele vídeo em português claro aqui no nosso canal. Isso aí facilita muito o seu entendimento. E esse aqui, mais uma exclusividade. É um vídeo que eu fiz a tradução e eu quero que você preste muita atenção. Nem sei como é que está a tradução, porque eu acabei de fazer agora, acabou de dar o download, mas tem a ver com Alexandre de Moraes e você vai entender o jogo todo. Vamos lá. Desconhecer o funcionamento. Nunca fui parte do governo. Não sei se é uma diretiva ou um consenso que não gostamos deles, pois não fazem o que queremos. Vamos puni-los. Mas é realmente difícil estar do outro lado da situação. Como foi? Bem, não é bom. Acho. Bem, a coisa que eu realmente acho que é a mais difícil de todas é global, certo? E, na verdade, quando você realmente pensa sobre isso, o governo do Zero deveria sim defender suas empresas, certo? Pessoal, escuta aqui. Eles estão falando, é um podcast de 3 horas, né? Lá na trincheira, se as pessoas da trincheira quiser, eu vou fazer, sei lá, 30 minutos todos os dias para traduzir tudo. Mas eu assisti todo o podcast, um podcast sensacional. E aqui o contexto é o seguinte: o contexto é aquele vídeo que nós mostramos a você. Quem é que assistiu aquele vídeo? Que ele falou que vai mudar as regras do Meta, vai tirar os check factors, vai tirar tudo isso. Então o contexto é isso. O Joe Rogan levou no programa dele e conversando com ele, cara, por que você mudou? Por que agora você está indo em direção à liberdade? O que está acontecendo? Aí ele fala o seguinte, que esse problema, muitos americanos, que ele está falando ao povo americano, o povo americano acredita que isso aqui é só nos Estados Unidos. Aí ele vem e fala que isso aqui é um problema global. Não é só nos Estados Unidos. O mundo todo, eles estão indo para cima das empresas techs para censurá-las. Eles estão fazendo isso no mundo todo. Então, esse é o contexto. Então, preste atenção agora para você entender o que ele está falando aqui, tá? Vou voltar aqui para você entender quando ele fala da questão global. Difícil de todas? Ó, É global, certo? global. E, na verdade, quando você realmente pensa sobre isso, o governo do Zero deveria sim defender suas empresas, certo? Evitar ser a principal ameaça às empresas. Então, quando falamos muito. Qual é a experiência de, ok, se o governo do Sternura vier atrás de você? Eu acho que o verdadeiro problema é que quando o governo dos esquerda faz isso com sua indústria de tecnologia, é basicamente uma temporada aberta no resto do mundo, certo? Aqui é importantíssimo de eu parar para explicar para você. O contexto aqui é o seguinte: quem é que mandou censurar o Facebook? Quem é que mandou censurar o presidente Donald Trump? Quem mandou censurar os conservadores? O governo Biden. Olha só, escuta isso aqui, pessoal. Aí o Mark Zuckerberg, ele tá falando o seguinte: olha, se o governo dos Estados Unidos está censurando a gente, nós, ele diz, a Big Tech, o X, o YouTube, o Facebook, isso leva uma mensagem ao mundo de uma caça aberta. Ou seja, se os Estados Unidos censura suas próprias empresas, então o mundo também pode censurar. Lembra aquela situação que nós falamos sobre o soldado de Israel, o soldado judeu no Brasil? Que se Israel não fizer nada contra o Brasil, o que vai acontecer? Os outros países começarão a caçar soldados judeus no mundo todo. Então Israel precisa mostrar que isso não pode ser feito. Não se pode fazer isso contra um soldado judeu. Ele tem que usar de exemplo. O Brasil tem que ser usado de exemplo, como nenhum país deve seguir. Então, como os Estados Unidos estava banindo as próprias empresas americanas, o que o Mark Zuckerberg está falando com o Joe Rogan é o seguinte, cara, eles deram uma carta branca para que Brasil censure o X e o Meta. Ele deu uma carta branca para o Macron censurar. Ele deu uma carta branca para todo mundo censurar. Então o que a gente precisa é um governo que nos proteja. Proteja as empresas americanas. Vou botar o vídeo todo agora, tá bom? Não briga comigo não. Vou botar o vídeo todo agora, porque agora você entende o contexto, tá? Vou botar o vídeo todo. Vai lá. É global, certo? E, na verdade, quando você realmente pensa sobre isso, o governo do Zero deveria sim defender suas empresas, certo? Evitar ser a principal ameaça às empresas. Então, quando falamos muito. Qual é a experiência de, ok, se o governo do Sternura vier atrás de você?
Eu acho que o verdadeiro problema é que quando o governo dos esquerda faz isso com sua indústria de tecnologia, é basicamente uma temporada aberta no resto do mundo, certo? Quero dizer, a UE, eu peguei esses números, a UE multou as empresas de tecnologia em mais de 30 bilhões de dólares nos últimos, acho que foram 10 ou 20 anos. Caramba! E então, quando você pensa sobre isso, tipo, ok, é como, sabe, 100 milhões de reais aqui, alguns bilhões de dólares lá. Mas o que eu acho que realmente se acumula é que isso é uma espécie de política da UE sobre como eles querem lidar com a tecnologia americana. É quase como uma tarifa. E eu acho que o governo dos Iriwa basicamente decide como eles vão lidar com isso, certo? Se um país estivesse prejudicando uma indústria importante para os Iwarash, o governo americano provavelmente tomaria medidas para pressionar esse país. Mas eu acho que o que aconteceu aqui é, na verdade, o completo oposto. O governo do Zimbábue liderou o tipo de ataque contra as empresas, o que fez com que a UE e todos esses outros lugares ficassem livres para atacar todas as empresas americanas e fazer o que quisessem. Mas quero dizer, olhe, obviamente eu não quero parecer que não temos várias coisas que definitivamente precisamos melhorar. Obviamente, temos responsabilidades. E quando cometemos erros, merecemos ser responsabilizados por isso, assim como todos os outros indivíduos. Eu realmente acho que a indústria de tecnologia americana é um ponto positivo na economia americana. Acho que é uma vantagem estratégica para os Estados Unidos termos muitas das empresas mais fortes do mundo. E eu acho que isso deve fazer parte da estratégia do Zewa daqui para frente para defender isso, e é uma das coisas que me deixa otimista com o presidente Trump, pois acho que ele só quer que a América vença, e acho que algumas das coisas como os outros governos que estavam sempre pressionando. Você sabe, pelo menos os EUA ainda tem um Estado de Direito, certo? O governo pode buscar você por alguma razão, mas você ainda tem seu dia no tribunal, e os tribunais são bastante justos. Então, basicamente, fizemos um bom trabalho em nos defender, e quando escolhemos fazer isso, temos uma boa taxa de vitória. Não é assim em todos os outros países ao redor do mundo. Se outros governos decidirem que vão atrás de você, nem sempre você terá uma chance clara e justa de se defender dentro das regras estabelecidas. Então eu acredito que, em certa medida, se a indústria de tecnologia dos Estados Unidos continuar forte e inovadora, isso poderá fornecer alguma proteção e apoio para aqueles que se encontram nessa difícil situação. Eu realmente acho que o governo dos Iriwa tem um papel em defendê-la no exterior e isso é algo que me deixa otimista sobre o que acontecerá nesta administração. Bem, acho que esta administração sentiu de forma única o impacto de não ter liberdade de expressão, porque foi nesta administração que Trump foi famoso expulso do Twitter. Isso foi um grande problema após 6 de janeiro. Eles removeram o presidente que estava em exercício na época. Foi meio louco e surpreendente remover essa pessoa das redes sociais, pois decidiram que ele realmente incitou um motim. Então, para ele, sem liberdade de expressão e com a maioria das narrativas, exceto a da Fox News, sendo contrárias a ele, as pessoas, podcasts e redes sociais foram fundamentais para a sua chance de sucesso. A grande maioria das entidades de televisão e de meios impressos estava completamente contra ele. A maioria delas expressou essa oposição. Então, sem o uso de redes sociais e sem a presença de podcasts, eles realmente não têm chance. Assim, eles estão plenamente cientes da grande importância de dar voz às pessoas e garantir a liberdade de expressão. Mas você precisa ter muito cuidado com a desinformação, com as mentiras e com as campanhas de propaganda e como você... Pessoal, aqui eu acho que vocês... vou tentar explicar o que eles estão falando, né? Claro que a tradução não é perfeita, tem algumas coisas que talvez você não tenha entendido. O que o Mark Zuckerberg falou aqui, eu vou tentar agora explanar melhor. Vamos lá. Ele falou o seguinte: então, os Estados Unidos censurou a gente, a censura e o ataque do governo americano às empresas de Big Tech fez com que o mundo se sentisse à vontade de atacar as empresas americanas no mundo todo. Então o Mark Zuckerberg ele fala: agora eu mudei, eu acredito que o presidente Donald Trump vai defender as empresas americanas no mundo todo. Agora entenda, o Joe Rogan, ele apoiou o presidente Donald Trump. O Mark Zuckerberg teve uma janta com o presidente Donald Trump. E depois dessa janta com o presidente Donald Trump foi onde tudo mudou. Então, na minha opinião, isso sou eu, você não precisa concordar comigo. Mas eu acho que nesse bate-papo com o presidente Donald Trump, o Mark Zuckerberg ele falou exatamente o que ele falou com o Joe Rogan. Ele falou o seguinte:
presidente, nós temos um problema com o X do Elon Musk, com o YouTube, que é do Google, com o Meta, com o Instagram, com o WhatsApp. E o problema é o seguinte, o governo Biden nos atacou, dando uma carta branca para que os países todos nos atacassem. Então, o governo americano ele funcionou ao contrário do que deveria. Ao invés de proteger as empresas americanas e mostrar para o mundo que você não pode ir para cima das empresas americanas, porque se você for para cima das empresas americanas, nós iremos para cima de você, porque seria uma guerra, uma guerra monetária, uma guerra financeira. Porque se você, Brasil, está indo para cima de uma empresa americana, então você está indo para cima aquela fonte de renda americana. Então nós iremos para cima de vocês da mesma forma que vocês estão fazendo? Então ele conversou isso com o Trump. Então eu tenho a certeza que o Trump falou, meu filho, eu acredito em American First. Eu sou o presidente que vai defender tudo que é americano. Então, as empresas americanas estarão protegidas baixo o meu governo. Tanto é que o próprio Joe Rogan falou, exatamente, esse governo, o Donald Trump, a única forma dele ser o presidente hoje foi por causa das da mídia, da pequena mídia. Né? Foi por causa do YouTube, foi por causa do X, foi por causa do Meta. Foi isso que fez o presidente Donald Trump ganhar essas eleições. Então é óbvio que essa nova administração irá lutar pelas empresas americanas. Irá lutar por elas. E é claro que sim. Então, o Mark Zuckerberg falou isso, o Joe Rogan concorda com isso, o Elon Musk, ele está no governo do presidente Donald Trump. Então, a gente começa a perceber que mudou. Esse negócio de atacar as big techs nos outros países mudou, não é mais igual. Já não tem mais o apoio dos Estados Unidos para atacar suas próprias empresas. Agora você tem um governo americano que, se você atacar essas empresas, você será atacado. Foi o que a Maria Salazar falou. Você, Maduro, atacou a Corina Machado? Nós iremos te atacar. Então, é isso que vai acontecer. Então, quando você repara agora a situação do Alexandre de Moraes, a situação do governo Lula, dizendo que, vai para o Meta tem 72 horas para explicar quais são as mudanças do Facebook, etc e tal. Meu amigo, se você for para cima das empresas americanas agora, você terá o protecionismo do presidente Donald Trump. Você terá o protecionismo dos Estados Unidos. Não é mais como era antes. Se você tentar derrubar o X como derrubou antes, não ficará da mesma maneira. Ele estará cometendo um ato de guerra comercial com os Estados Unidos. É isso que está acontecendo. Então, quando a gente observa isso aqui, você começa a entender. Fábio, agora eu estou entendendo um pouquinho o motivo pelo qual o Mark Zuckerberg mudou. Pessoal, eu falei isso ontem, falei eu acho que 2 dias atrás, o Constantino falou isso, eu botei o vídeo do Constantino aqui. Nós não podemos hoje ficar querendo saber se o Mark Zuckerberg é um cara bonzinho, é um cara super bom, se é um cara aproveitador. Esse não é o ponto, pessoal. Já viu aquele ditado que diz que cavalo dado não se olha os dentes? Já viu? Quem já ouviu quem já ouviu aí esse ditado? Cavalo dado não se olha os dentes. Quem já viu isso aí? Já ouviu esse ditado? Né? Quando o cavalo é dado, o que a gente fala? A gente não olha os dentes, cara. A gente aceita o cavalo. Se ele me está dando a liberdade, se ele me está dando a condição da gente falar a verdade, eu não vou estar procurando dente nesse cavalo, cara. Eu vou simplesmente aceitar. Entendeu? Eu não quero saber, eu quero fazer o seguinte, ele está fazendo o certo. Então, se ele agora está fazendo o certo, eu vou aceitar o certo. Eu não vou ficar procurando dente nesse cavalo, não. Se dente está podre, não está podre, se tem dente, se não tem dente. Cara, ele está fazendo o certo. Ele está se levantando contra a censura. Então, o importante aqui
Não é você ser o Sherlock Holmes para descobrir, ai, olha, eu tô aqui olhando, fazendo uma investigação super top para saber se o Mark Zuckerberg é o de direita, é infiltrado, é esquerdinha, é isso, é aquilo, é por dinheiro, é por causa disso, é por poder. Cara, aceita que dói menos. Simplesmente aceita. Aceita. Ele tá mudando, ele tá melhorando, ele tá lutando pela liberdade, ele tá abrindo as portas. A gente faz o quê? Aceitamos. É muito bom ver mais alguém abrindo, lutando pela liberdade. É só isso que a gente precisa fazer. Aceita. Aceita que dói menos. Abraça esse trabalho. Vamos seguir esse trabalho e apoiar esse trabalho. Falei para você, eu vejo o Mark Zuckerberg da mesma maneira que eu via o Elon Musk lá atrás. O Elon Musk foi mudando, Mark Zuckerberg tem mudado. O motivo são vários. Pode ser que ele continue isso, não importa. O que importa é que nesse momento eles estão jogando no nosso time. E se tá jogando no nosso time, tá metendo gol no nosso time, ou seja, em favor do nosso time, e isso nos está dando vitória, eu não vou ficar procurando dente, não. Não vou ficar buscando dente. Eu vou aceitar o que tá. E vou bater palma. E vou propagar. Cara, se você olha o desespero da Globo, o desespero da esquerda, você tem que estar contente. Só pelo fato da Globo estar passando mal, você sabe então que o negócio é bom. É bom. Então vamos apoiar. Mas é muito forte esse detalhe, que tanto o Joe Rogan como o Mark Zuckerberg, eles repetem. Eu acredito que com esse governo, ele vai proteger as empresas americanas. E eu acredito também. Eu acredito nesse protecionismo das empresas americanas. Então agora, o que o Alexandre de Moraes vai fazer? Vai derrubar o X? O Meta? Vai derrubar o Instagram? Vai fazer? Olha, eu torço para que ele faça. Desculpa, mas eu torço. Para essa briga, eu torço para a briga. Eu torço para o homem careca derrubar Meta, derrubar Instagram, derrubar o WhatsApp. Eu torço. Eu sei que vai ser ruim para a gente, momentaneamente, mas isso vai trazer um resultado muito positivo. Às vezes, para você pular muito alto, você tem que se abaixar, não é? Não tem como você pular estando em pé. Enquanto mais baixo você vai, mais alto você pula. Então, às vezes, a gente precisa de uma queda. Então, se vai derrubar o X, o Meta, que derrube agora. Derrube. Eu quero ver. Eu quero ver o Xandinho derrubar a Meta. Eu quero ver ele fazer. 100 milhões, 130 milhões de pessoas que assistem Meta, Instagram e WhatsApp. O Brasil inteiro tem o WhatsApp. Eu quero ver ele derrubar isso aí. Eu quero ver. E o presidente Donald Trump, ele vai chegar com esse protecionismo forte. E eu acho, isso aí já é minha opinião, como eu repito, é minha opinião. Você discorda, concorda, quem quiser. Mas o Mark Zuckerberg está fazendo o que ele está fazendo porque ele tem o respaldo do presidente Donald Trump. O presidente Donald Trump falou para ele, meu filho, faz o seguinte, você quer lutar pela liberdade? Quero. Você está com medinho? Tô. Eu vou estar por trás de você. Pode mandar ver. Manda ver que eu tô contigo, meu filho. Manda ver. Porque se alguém meter a mão em empresa americana, o pau vai comer. Eu acho que é isso que está acontecendo aqui nos Estados Unidos agora. E eu acho que isso é importantíssimo. Por quê? Porque você vai e joga em cima do Alexandre de Moraes. Mais um problema para o Alexandre de Moraes resolver.